No vídeo de ontem falamos sobre a possibilidade de queda para Bitcoin e as probabilidades do Bitcoin cair para 10, 12 mil dólares, no qual são probabilidades bem escassas. Hoje a gente tem o Bitcoin caindo, mas até onde o Bitcoin pode cair e onde pode ser o fundo para Bitcoin? Há algumas semanas eu venho falando para vocês, eu venho trazendo vídeos aqui falando sobre a possibilidade do Bitcoin encontrar fundo em 23 mil dólares por unidade. E no vídeo de hoje a gente vai ver sobre essa possibilidade ou sobre essas probabilidades. Será que o Bitcoin forma fundo em 25, forma uma base de preço? Ou será que ele cai até os 23 ou chega até os 10 de fato, no qual eu já tinha falado e comentado ontem aqui para vocês no canal, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo, que hoje a gente vai falar de Bitcoin e vai falar de Ethereum também, tá? Eu tô sempre trazendo aqui altcoins porque nesse momento é um momento crucial para que a gente acompanhe não só o Bitcoin, mas principalmente as altcoins, porque o Bitcoin tá em topo na dominância, tá bom? Enfim, vindo aqui para o Bitcoin, primeiro a gente precisa entender o que está acontecendo com o Bitcoin, no qual, se você já me acompanha há mais tempo, você vai saber já o que está acontecendo e é a mesma análise. É o que eu trago aqui para vocês há diversas semanas, todos os dias consecutivos, tá? O Bitcoin formando ombro, cabeça, ombro, ou seja, um padrão de reversão. A gente tinha aqui possibilidade de formação de tendência de alta, mas o Bitcoin formou um padrão de reversão e nesse momento ele está confirmando esse padrão de reversão. Rompeu a média de 50 períodos, no qual era um suporte para o preço, para tentar vir buscar suporte em 27 mil dólares por unidade. Tudo isso daqui que aconteceu, eu já trouxe aqui no canal para vocês, já falei aqui para vocês do que poderia acontecer e ele veio confirmando tudo que eu vim falando aqui no canal, tá? Nesse momento, a única coisa que falta ele confirmar é o suporte em 23 mil dólares por unidade, no qual a gente vai falar sobre essa possibilidade e probabilidade, que são coisas diferentes, tá? Bom, Bitcoin 26.400, ou seja, confirmando o rompimento de ombro, cabeça, ombro. Se ele está confirmando o rompimento desse padrão gráfico de reversão, então ele mostra para gente que talvez ele siga a formação do padrão, ou seja, uma projeção de 100% de todo esse movimento mais amplo do ombro, cabeça, ombro. Chegando aqui a uma projeção ou uma depreciação até essa região de 22.700 a 23 mil dólares por unidade. Lembre-se, não é um ponto exato, 23 exato, mas sim uma região, tá? Todas as vezes que eu falar de região em 23, eu vou estar falando de 23.100, 23.200, 22.700, 22.500. É uma região. Todas as vezes que você for marcar uma região aí no seu gráfico, marque dessa forma, porque essa é uma forma correta, porque não existe um ponto certo ou um ponto exato, tá? Mas sim regiões. Nesse momento, ele tem essa projeção e mostra pra gente que ele pode se projetar e pode cair até essa região de 23 mil dólares por unidade, no qual é uma região que eu acredito que vai ser o fundo para Bitcoin. Isso porque a gente tem outras confirmações, a gente tem outras confluências também, tá? Observe, aqui a gente tem a possibilidade de formação de linha de tendência de alta, no qual ele subiu cá atrás, lá em janeiro de 2023, janeiro desse ano, chegou até essa região, que dá aqui entre 50% a 61% de Fibo, que é uma retração de Fibonacci. Ele segurou exatamente em 61% de Fibonacci e passou a subir, mostrando que a gente teria uma extensão. Porém, em algum momento dessa extensão, ele precisaria corrigir para tocar de novo nessa possibilidade de formação de linha de tendência de alta. Observe, essa linha de tendência de alta que pode ser formado também conflui aqui com essa região. A gente tem uma possível confluência aqui com 23 ou 22.700, chegando aqui nessa região, confirmando com um possível toque nessa região aqui, onde vai ser uma região de formação de linha de tendência de alta, no qual, se ele respeitar, a gente vai ter essa formação e vai ser uma formação muito importante. Por quê? Essa vai ser uma linha de tendência de alta primária, ou seja, uma formação de tendência de alta majoritária, tá? Então, se ele respeitar e passar a subir, então a gente tem essa possibilidade de formação de tendência de alta, com possibilidades de grandes valorizações ao chegar aqui nesse possível fundo, tá? Mas não significa que ele não pode romper. Existe possibilidades dele romper também, tá? E com o rompimento a gente vai observar, ou precisamos observar,
estrutura, porque se ele não estruturar abaixo dessa região e romper essa estrutura para baixo, ele pode simplesmente voltar a subir e formar um bear trap, tá? Então, para que a gente observe esse possível rompimento, a gente precisa observar estrutura e possíveis rompimentos dessas estruturas, no qual a gente vai buscar fundos mais baixos, em 19 ou até mesmo 18 a 16 mil dólares por unidade, tá? Então, fiquem atentos aí, porque a gente tem essa possibilidade do Bitcoin tocar aqui em fundo, mas rompimentos a gente só vai saber quando chegar, tá? Mas a princípio, acredito que os 23 mil dólares por unidade vai ser o fundo para Bitcoin. Isso observando o que o gráfico está me mostrando. Quando a gente vai observar em gráfico semanal, no qual eu observo utilizando média, tá? Dá para a gente utilizar alguns indicadores para confluir isso também. Veja aqui. A média de 50 períodos, que é uma média que eu costumo utilizar bastante, principalmente para médio prazo e curto prazo, mostra que o fundo dessa média, ou o reteste dessa média, vai estar aqui nessa região de 23 a 22 mil dólares por unidade. A gente tem mais uma confluência. Quando eu volto no gráfico diário e faço a observação do último movimento do Bitcoin, qual que seria o último movimento do Bitcoin? Esse que ele está formando, ou seja, ele caiu, ele encontrou uma região de topo, caiu e depois ele corrigiu um pouco dessa queda, ou seja, ele fez uma retração até 61% de FIBO. Confirmou essa retração, o que a gente pode fazer para encontrar o próximo alvo? A gente pode utilizar a extensão de Fibonacci. Então, se a gente observou a retração, a gente pode observar a extensão porque ele confluiu. Ou seja, a gente pega todo esse movimento e tenta entender até onde ele pode ser projetado observando o Fibonacci. Veja aqui, de novo, a gente tem mais uma confluência aqui nessa região de 23 mil dólares por unidade, onde vai ser uma extensão de 161,8 de FIBO ou 1,618 de FIBO, dependendo de como está aí a formatação da sua extensão de Fibonacci. Mas o intuito é o mesmo, tá? O princípio é o mesmo, tá bom? Então, a gente tem aqui mais uma confluência nessa região de 23 mil dólares por unidade. Outra observação muito importante aqui nessa região de 23 mil dólares por unidade é que nessa região a gente tem 50% do padrão principal que o Bitcoin tem andado. Ou seja, ele formou um triângulo invertido. Eu tinha mostrado também esse padrão para vocês quando ele começou a ser formado. E ao respeitar esse padrão, que é um padrão que traz muita volatilidade para qualquer ativo, tem movimentos mais amplos dentro desse padrão, veja que 50% desse padrão vai estar também aqui na região de 23 mil dólares por unidade e geralmente esse padrão, antes dele ser rompido ou descaracterizado, ele forma ou corrige até 50%, até metade do padrão. Geralmente ele vai até metade do padrão, confirmando que não há mais força vendedora ou compradora para dar continuidade, e daí ele forma a sua direção descaracterizando esse padrão. Ou seja, ele pode vir até 23 e passar a subir para descaracterizar esse padrão, mostrando que não há mais força vendedora para continuar dentro desse padrão, fazendo projeções e retrações dentro desse padrão, tá, pessoal? Então aqui mais uma coisa para confluir, para mostrar para a gente que o Bitcoin pode formar fundo aqui em 23 mil dólares por unidade, no qual vai ser uma região que, a partir do momento que o preço do Bitcoin chegar, o pessoal vai estar tão desesperado e com tanto medo de queda, que qualquer notícia ou qualquer pessoa que falar sobre Bitcoin é 10 mil dólares por unidade, todo mundo vai lá e vai vender os seus Bitcoins ou vai ficar com medo de queda, tá, pessoal? Então, quando isso acontece, geralmente muita gente acaba perdendo oportunidade. Então, cuidado para você não ser mais uma dessas pessoas a perder oportunidade dentro do Bitcoin, principalmente nesse movimento que ele está formando agora, tá? Porque, na minha opinião, esse vai ser o principal movimento de oportunidade dentro do Bitcoin e principalmente dentro das altcoins, tá? Bom, são essas as confluências que mostram para mim que o Bitcoin vai formar fundo ou pode formar fundo ou uma base de preço aqui nessa região de 23 mil dólares por unidade. E também quando a gente vai pegar todo esse movimento, que é um movimento mais amplo de alta aqui para o Bitcoin, e observa em retração de Fibonacci, veja que a gente tem mais uma confluência aqui, chegando a 50% de todo esse movimento que ele formou, chegando aqui a 50% de FIBO nessa região de 23 mil dólares por unidade, tá? Aí você fala para mim, Luiz, mas 25 mil dólares não é
o próximo ou não pode ser o próximo suporte para Bitcoin, sendo que é uma região de neckline do ombro, cabeça, ombro invertido que ele formou? Sim, pode ser o próximo suporte, ele pode tocar, estruturar, ficar um tempo aqui nessa região de 25 mil dólares por unidade. Porém, geralmente quando chega nessas regiões, a galera começa a fazer muito long e com isso o mercado vai tentar liquidar essas pessoas, trazendo o preço para 23 para voltar a subir lá na frente. Então, por mais que 25 seja um suporte para Bitcoin, eu acredito que vai ser um suporte provisório para que ele tente romper lá na frente. Então ele cai até essas regiões de suporte, 22, 23 mil dólares por unidade e volta a subir só lá na frente, confirmando que 23 pode ser um suporte para Bitcoin. Porém, chegando aqui em 23, eu vou comprar todos os meus ativos, eu vou comprar tudo em Bitcoin, tudo em altcoin? Não necessariamente. Essa é uma região de suporte, mas não significa que o Bitcoin não pode romper essa região. Então, se é uma região de suporte, o que eu vou fazer é estar comprando Bitcoin. O que eu, Luiz, vou fazer é estar comprando Bitcoin. Porém, esperando que existe a possibilidade, tá? Que possibilidade é diferente de probabilidade. E existe a possibilidade dele romper essa região. Se romper essa região, até onde pode ser estendido essa queda do Bitcoin? Então, a gente vai fazer outras análises observando até onde ele pode cair. Ou seja, ele pode cair até 18, 17, 16, 15 mil dólares por unidade. E a partir daí, eu determino mais compras em Bitcoin e principalmente em altcoins. Porém, a princípio, 23 mil dólares por unidade é a região que eu acredito que o Bitcoin vai chegar e pode formar um fundo ou pode formar aqui uma base de preço para voltar subindo lá na frente, tá bom? Já vindo aqui para as altcoins, principalmente o token Ethereum, veja que o token Ethereum, assim como o Bitcoin, rompeu esse fundo, rompeu o fundo que ele estava formando, que era um fundo muito importante, tá? Para o Ethereum aqui em 1800, ele rompeu em gráficos de antecipação. Eu consegui pegar um short no Ethereum precedendo esse movimento no diário, ou seja, eu utilizei time frames menores, como por exemplo H1, H4, para preceder esse movimento de rompimento no gráfico maior, no gráfico diário, que pode preceder o rompimento no gráfico semanal, tá? Então, o time frame é muito importante para algumas formações gráficas e para preceder movimentos que pode acontecer em times maiores, tá? Então, você precisa saber utilizar o time frame da forma correta também, tá? Eu consegui pegar aqui um short no Ethereum e lembrando, tá? Se você quer acompanhar os trades que eu faço, que eu venho fazendo, eu não consigo colocar aqui no YouTube, eu não consigo estar mostrando aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas eu coloco lá no Instagram, tá? Então, tá aqui meu Instagram acima, me segue lá no Instagram e por lá eu coloco os trades que eu vou fazendo lá nos stories diariamente, tá? Então, me acompanha lá no Instagram para que você consiga acompanhar tudo que eu venho fazendo, tá? Aqui no YouTube é só para mostrar análise e conhecimento e lá no Instagram eu mostro o que eu estou fazendo, tá bom? Enfim, aqui no Ethereum eu acredito que ele rompeu, confirmou e a partir desse momento, assim como o Bitcoin, ele pode ser projetado para fundos mais baixos. Assim como o Bitcoin tem fundo em 23 ou pode formar fundo em 23, o Ethereum também pode ter essa mesma formação chegando aqui até 1.500 dólares, tá? Me perguntaram lá no grupo do Telegram se o Ethereum poderia chegar em 1.700. Sim, pode chegar em 1.700 e até ultrapassar chegando aqui a 1.300, assim como o Bitcoin. O Bitcoin tem possibilidade de formação de fundo ou segurar em um fundo provisório em 25 mil dólares por unidade. Já o Ethereum vai ou pode ter um fundo provisório aqui em 1.700, rompendo, assim como lá no Bitcoin, rompendo os 25, próximo fundo, 23 para Bitcoin e 1.500 aqui para Ethereum, tá? Então a gente tem essas mesmas formações aqui para Bitcoin e para Ethereum também, tá bom? Vindo aqui para tokens de inteligência artificial e já falando sobre o grupo do Telegram, tinha comentado sobre o grupo do Telegram, o grupo do Telegram tá fechado, tá? É um grupo grátis, porém, eu venho fechando o grupo do Telegram para manter um melhor controle lá sobre o grupo do Telegram e para ficar o mais engajado possível. E não sei quando eu vou abrir de novo, mas deixa aí nos comentários se você quer participar do meu grupo do Telegram, um grupo grátis, tá? Que geralmente eu abro aí pra galera poder estar entrando. E se você quer estar participando, deixa aí nos comentários para mim entender se tem pessoas o suficiente com interesse em entrar lá no grupo grátis do Telegram. Se tiver pessoas interessadas o suficiente, eu posso estar abrindo aí na próxima semana, tá? Bom, voltando aqui para o token AJAX, nesse momento, confirmando aqui, confluindo tudo que eu venho passado para vocês e tudo que eu venho mostrando para vocês há diversas semanas, tá? Todos esses movimentos aqui, desde esse falso rompimento aqui em cima do dia 18 de março, onde eu falei que eu poderia
voltar para dentro desse padrão e passar a cair de uma forma mais agressiva aí por diversos dias seguidos, tá? Então, ele veio confirmando pra gente, veio tocando nas nossas regiões no qual a gente conseguiu se precaver a isso, a gente não comprou, principalmente eu não comprei nessas regiões no qual eu venho falando para vocês, e a partir do momento que ele foi rompendo sem confirmação de reversão, eu não fui comprando, mas sim fazendo trade para comprar mais em bases ou em principais pontos no qual ele pode tocar e voltar com força total, voltar subindo com mais força. Porém, como a gente tem possibilidade de mais queda para Bitcoin, também temos possibilidade de mais queda para todas as altcoins. E com isso, fundo para o token AJAX, se o Bitcoin continuar caindo, vai estar em 17 ou 16 centavos de dólar, tá? No qual eu vou estar comprando tokens AJAX, assim como outros tokens de inteligência artificial, como por exemplo o token SDAO e diversos outros tokens também, tá? Eu tenho focado bastante em tokens de inteligência artificial. E o SDAO nesse momento ele está tentando romper essa região que eu acredito ser uma região de suporte. Com isso, projeção ou queda aqui para o token SDAO até essa região de 16 centavos de dólar, assim como o token AJAX, tá bom? Enfim, é isso que eu queria trazer para você, é isso que eu queria passar aí, espero que você tenha entendido e que tenha te ajudado de alguma forma também. E se te ajudou de alguma forma, deixa o seu like aí que isso vai ajudar o canal. Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Fui!